Bom dia, Mister. Temos amanhã um jogo importante frente ao Leixões para que os valentes transmontanos consigam entrar novamente no rumo das vitórias e não perder o comboio para a promoção, que continua a ser, e o Mister já disse, o principal objetivo do Desportivo de Chaves. Como vê este adversário neste momento e o que pode dar este Desportivo de Chaves para este jogo? Em relação ao adversário, é um adversário que mudou recentemente de treinador. Temos apenas e só um jogo da mostra, apesar de também já conhecemos o Mr. Fernando Valente de outras equipas, tem uma ideia muito identificada. Portanto, acho que preparámos bem o jogo, mesmo não tendo muita informação, tendo apenas um jogo da mostra. Mas acho que acima de tudo, mais do que estarmos preocupados com o adversário, é tentarmos fazer o melhor de nós próprios, porque acho que esse é o caminho, é o único caminho que eu vejo para voltarmos já às vitórias. É esse o nosso objetivo, porque sabemos que uma vitória nos vai encurtar, até porque temos também, para a maioria das equipas, um jogo em atraso, e esses 3 pontos podem-nos realmente aproximar daquilo que é o comboio, como você disse, ou seja, que é o grupo das equipas que querem subir divisão, num campeonato muito competitivo. Eu arrisco-me a dizer, ainda não chegámos a um terço do campeonato, mas arrisco-me a dizer que provavelmente irá ser o campeonato mais equilibrado da segunda liga, desde que eu me lembro. Mas volto a dizer, acho que acima de tudo o principal objetivo é voltarmos às vitórias, porque só voltando às vitórias é que podemos depois pensar mais à frente naquilo que é o objetivo principal. Eu acho que neste momento, mais do que estamos a falar muito de coisas muito futuras, acho que temos de nos focar muito aqui no presente e na performance da equipa. Mister, falou que ainda não chegamos a um terço do campeonato. Esta foi uma semana algo controversa, até porque, e disse, e bem, não chegamos a um terço do campeonato, mas teve algumas críticas ao seu desempenho, ao trabalho da equipa e àquilo que a equipa tem desenvolvido. Algumas dessas notícias até algo empolgadas. Como viveu esta semana e como viu o facto dos responsáveis da SAD, nomeadamente o Presidente, ter desmentido logo todas as notícias que estavam a vir a público a seu respeito? Acima de tudo, para mim foi uma semana normalíssima, porque eu sou uma pessoa, um profissional que ninguém, nunca na minha carreira teve algo a apontar. Ou seja, eu tenho que perceber que quando escolhi a carreira de treinador, tinha que estar preparado para lidar com a crítica. Portanto, eu provavelmente devo ser criticado todas as semanas, umas vezes mais, outras vezes menos, mas nunca vou agradar a ninguém. Nem é esse o meu objetivo. Acima de tudo, o meu objetivo diário é trabalhar no máximo para aquilo que é a entidade patronal que me paga, o clube que eu represento. Isso garanto que nunca ninguém irá apontar absolutamente nada, porque não há ninguém que trabalhe mais do que eu dentro do Grupo Desportivo de Chaves. Pode haver quem trabalhe igual, mas mais que eu, ninguém trabalha. E em relação a essas críticas, ou mesmo até o facto do nosso Presidente ter vindo, e não foi por iniciativa dele, foi realmente por ter sido procurado a desmentir essas notícias, acho que é normal que quando se tem 3, se quisermos incluir a derrota do Benfica, 4 derrotas seguidas no campeonato, neste caso 3 no campeonato, uma na taça, é normal que haja mais contestação. Os adeptos querem ganhar, como eu também quero ganhar, e depois a vida do treinador é muito isso, é lidar com a crítica, mesmo que não se faça muitas contas, e eu nunca fui treinador de vir aqui arranjar desculpas, mesmo que os adeptos, a maior parte deles, cada um saibam que temos tido sempre 6, 7 jogadores a menos para cada jogo, que também não saibam que se calhar o Reinaldo, que até estava a ser um jogador influente neste último jogo, vem de uma lesão e já de uma recidiva e não pode fazer mais do que 70 minutos, porque senão corre o risco de parar novamente e estar mais 5 ou 6 semanas paradas. Mas isso é o meu trabalho, isso eu tenho uma vantagem em relação, se calhar, a muita gente. Não tenho redes sociais e não leio os jornais, sei, é óbvio que as pessoas à minha volta também não me deixam ficar autista, mas sinceramente, umas críticas se calhar mais justas, outras menos injustas, mas sinceramente, se eu acho que isso me vai fragilizar, a mim não me vai fragilizar absolutamente nada, porque eu tenho o meu foco muito naquilo que é importante. E o que é que para mim é importante?
é trabalhar, dar o meu máximo dia a dia, estar em consonância com aquilo que é a minha administração, a minha equipa técnica, porque isso é a única coisa que eu consigo controlar para que o Desportivo de Chaves volte às vitórias. Agora, essa cobrança, essas críticas vão fazer sempre parte da minha carreira, seja no Desportivo de Chaves, seja em qualquer clube onde eu já estive ou onde eu vou estar. Tenho que estar preparado para elas, tenho que saber lidar com elas e apenas e só me focar naquilo que é necessário para a equipa voltar às vitórias, porque esta equipa já deu muitas vezes mostras durante esta época que tem qualidade, e hoje em dia acho que há ferramentas que nós temos ao nosso dispor, né? E vocês jornalistas também as têm, e acho que há uma estatística hoje em dia que acho que é muito importante, que é os expected goals, ok? E este ano o Desportivo de Chaves, curiosamente, só em 4 jogos, em 12 jogos, em 4 jogos teve, dos 12, em 4 jogos teve menos expected goals do que o adversário. E ainda a semana passada aqui ouvi, com todo o respeito que eu tenho por toda a gente, seja jornalistas, seja quem for, que tinha sido a pior exibição dos últimos 30 anos, segundo uma pessoa que esteve aqui, um jornalista, e se a pior exibição dos últimos 30 anos do Desportivo de Chaves foi uma exibição onde permitimos 2 remates fora da grande área por parte do nosso adversário, 2, onde o adversário teve 0.22 de expected goals, nós tivemos 1.87 de expected goals. Se essa é a pior performance do Desportivo de Chaves, se isso fosse verdade, se calhar o Desportivo de Chaves neste momento não estava na segunda liga. Mister, quando se perde é sempre mais fácil apontar o dedo ao treinador. E não sei se concorda, e até aceito que não concordo, porque o Mister puxa muito para si a responsabilidade do que corre mal, mas o Chaves perdeu em Viseu por, no meu entender, um erro individual. Perdemos com o Leiria, não tão um erro, mas uma má tomada de decisão individual. Com o Porto perdemos, não diria que no momento de sofrer, mas poderíamos na primeira parte ter inaugurado o marcador, e um jogador que normalmente não falha permitiu que o guarda-redes se antecipasse ao lance e se desse canto. Posto isto, e mais uma vez dizendo, não sei se concorda, mas janeiro é já ali, este plantel dá-lhe garantias para atingir os objetivos a que se propôs? Eu acredito sim, sinceramente, e não estou aqui a dizer só apenas e só para meter a capa do treinador que defende os seus jogadores. Volto aqui a dizer, nunca me ouviram aqui a dizer que, para já, que não estava satisfeito com o plantel que eu tenho, que eu acho que tenho. Agora, o problema é que nós não tem sido fácil estabilizar um 11, estabilizar a equipa, porque temos tido muitos. Ainda agora recebemos o Bicor aqui há 3 semanas, fez 20 e tal minutos e temos que lidar com muita coisa que não conseguimos controlar. Eu não posso controlar. Vou agora falar um exemplo do Bicor. Como é que eu posso controlar esta lesão, por exemplo, que o Bicor teve? Vou-vos dar só um exemplo, porque muitas vezes acho que é importante também expormos um bocadinho que é as tomadas de decisão de um treinador. Eu recebo o Bicor e, a meio de uma semana, um jogador que nem pré-época fez, a meio dessa primeira semana que está aqui no clube, é chamado para jogar pela sua seleção, onde somos obrigados a libertar o Bicor, e o Bicor fez apenas e só 90 minutos de jogo pela sua seleção. É normal que a semana seguinte, com viagens e com tudo o que acresce uma deslocação do jogador internacional, é óbvio, chegou aqui e rasgou-se. Mas tal como o Bicor, houve uma série de fatores, às vezes, e não só lesões musculares. Já tivemos o Plágio, por exemplo, também teve uma lesão muito delicada. Outros jogadores que têm tido algumas lesões. Volto a dizer, eu sou sempre o responsável. Mas também ninguém se preocupa quando se critica o treinador de saber se teve todas as armas à sua disposição. Eu continuo a acreditar. O plantel dos Chaves, se tiver a sua totalidade apto, acho que é um plantel muito competente para aquilo que é o desafio que os Chaves têm durante esta época. Eu não pedi absolutamente reforços nenhuns, até porque não estamos nesta altura ainda a pensar nisso, mas ao dia de hoje posso dizer que eu acho que os Chaves, se tiver toda a gente disponível, podemos ter uma equipa que pode subir divisão e que não precisa de reforçar em janeiro. É a minha opinião, ok? Em relação aos erros individuais, vão haver sempre.
Umas vezes, nós também com certeza já ganhámos jogos com erros individuais do adversário. Portanto, eu acho que isso faz parte do jogo, são coisas que não há nenhum jogador que queira, porque mais do que ninguém, a principal personagem deste jogo que fica diretamente ligado a um erro é o próprio jogador, e nenhum jogador quer errar. Agora, volto a dizer, mais do que as derrotas, eu estaria muito preocupado se olhasse, por exemplo, para o jogo contra o Académico de Viseu e dissesse assim: nós não tivemos hipótese nenhuma de ganhar aquele jogo. Contra o Leiria, nós não tivemos hipótese nenhuma de ganhar aquele jogo. Eu acho que nós temos sido competitivos. Agora, há pequenos fatores que até já nos deram vitórias. Em Faro, por exemplo, ganhámos. Houve se calhar uma expulsão que se calhar desequilibrou as coisas para o nosso lado, como o próprio Vizela. Jogos que estavam a ser definidos, tal como são todos deste campeonato, por pormenores, e umas vezes que iram para o lado de lá, outras vezes que iram para o lado de cá. Agora, nós não temos de estar preocupados com os outros, temos de preocupar com aquilo que é o nosso comportamento, ok? E eu acho que nós podemos fazer muito melhor, podemos ser muito mais consistentes, mas falando do jogo passado, eu acho que nós tivemos mais do que hipóteses suficientes de ganhar o jogo, na minha opinião. É óbvio, na segunda parte, se calhar, faltou-nos um bocadinho de discernimento, se calhar tivemos mais oportunidades na primeira parte do que na segunda. Se calhar quisemos ser mais agressivos na segunda parte, ou seja, tentar jogar um bocadinho mais direto, com menos paciência. Também o resultado pedia essa urgência. Agora, eu acho que, sinceramente, esta equipa, com tudo que é carga emocional, de ter um símbolo com 40 ao peito, essa própria marca histórica, que é os 40 anos do Chaves ter subido pela primeira vez à Primeira Liga, traz uma carga emocional que em alguns jogos tem sentido. Agora, isso nós temos que conviver com isso até ao final de maio. Nós temos que perceber bem a responsabilidade que temos às costas, e eu estou completamente preparado para isso. E vou estar aqui sempre até o último dia, que seja muito longo, de aparecer o que é estar no Desportivo de Chaves, porque acho que este clube tem um potencial e uma capacidade de se impor na Primeira Liga e continuar lá. Esse é o meu foco a longo prazo para o Desportivo de Chaves. Agora eu sei perfeitamente que eu para pensar nesses objetivos, eu tenho que pensar naquilo que é o jogo da manhã e passar por aí amanhã, e eu só tenho que pensar no meu dia-a-dia. Agora, as críticas, tudo isso, estou perfeitamente preparado para lidar com elas, porque eu não cheguei aqui porque me meteram cá. Quem quiser ver o meu passado como treinador de futebol, provavelmente sou aquele que começou de mais baixo. Eu comecei a treinar a Distrital no Belas, na 3ª Divisão Distrital de Lisboa, infantis. Portanto, eu não cheguei aqui porque nem é o caso, porque tenho uma cara bonita. Ok? Eu cheguei aqui pelo meu trabalho. E a única coisa que eu me posso focar é no meu trabalho, para aquilo que é o melhor para o meu clube. Dando o meu máximo, seja daqui a 3 meses, seja daqui a 3 anos, vou sair sempre pela porta dos clubes onde passei, sempre com a cabeça bem erguida, porque eu faço tudo e não há ninguém que queira mais que o Desportivo Chaves ganhe do que eu. Pegando na segunda parte do último jogo com o Porto B, o Mister diz que houve falta de discernimento, e sendo que os seus jogadores acusaram a pressão dos resultados negativos, e de que forma é que isso pode condicionar o jogo da manhã? Não sei, não consigo. Há uma coisa que nós temos que perceber: os jogadores são seres humanos. Seres humanos têm sentimentos, têm estado de espírito. E eu não posso estar a fazer futurologia daquilo que é o jogo da manhã. Não sei como é que vai ser a marcha do resultado, como é que eles vão encarar esse resultado favorável ao resultado. Eu tento os preparar para todos os cenários. Mas durante a semana de treinos, o Mister sentiu que a equipa está capaz de soltar-se dessa pressão para obter um bom resultado? Eu acho que toda a gente, e temos aqui um diretor presente que assiste a todos os treinos, eu acho que esta equipa, ninguém pode acusar falta de profissionalismo, falta de querer, ok? É verdade que em alguns momentos de alguns jogos não temos conseguido expor todo o potencial que esta equipa tem. Mesmo dentro desses próprios jogos, tivemos, se calhar, e eu posso enumerar já aqui 4 ou 5 jogos, onde fizemos primeiras partes brilhantes, segundas partes que não foram. Ou seja, esta equipa ainda não conseguiu, mesmo emocionalmente, ainda não conseguiu encontrar a sua estabilidade emocional.
Porque são os mesmos jogadores que fazem uma primeira parte brilhante e uma segunda parte, às vezes, e às vezes até já aconteceu vice-versa, a primeira parte não tão boa, a segunda parte boa, ou seja, mas isso, eu não consigo entrar, eu tenho que tentar influenciar, um treinador é um influenciador, e eu desde o primeiro dia que estou aqui, nós não conseguimos escamotear aquilo que é a responsabilidade de estar à frente de um projeto destes e de ser jogador do Desportivo de Chaves. E eles têm que se adaptar a essa realidade. Porque senão não vão estar, e com todo o respeito que eu tenho pelos Desportivos de Chaves, nunca podem almejar jogar em clubes com uma pressão enorme, como o Benfica, o Sporting, Porto. E eu já lhes disse a eles, vocês não conseguirem lidar com a pressão de jogar no Desportivo de Chaves, que a pressão é normal, é um clube, é uma região. Eu quando vim para cá sabia perfeitamente aquilo que iria encontrar. Eu estou preparado e eu acredito que os meus jogadores também vão encontrar essa estabilidade. Espero que seja o início amanhã, porque até agora não temos sido uma equipa nada regular, temos sido uma equipa que por vezes eu acho que apetece-me estar sentado no banco e parafrasear se calhar treinadores muito mais velhos do que eu, dá-me vontade de estar ali e apreciar a minha equipa a jogar, como de um momento para o outro a equipa às vezes apaga-se e desaparece do jogo. Muitas das vezes, se calhar, um bocadinho por aquilo que eu falei. Nós ainda não conseguimos estabilizar a equipa de forma a termos 20 jogadores completamente aptos. Completamente aptos. E isso, muitas das vezes, é óbvio. O adepto, quando chega ao jogo, só quer o resultado, quer ver o seu Desportivo de Chaves a ganhar. Não interessa se tem poucos, se tem muitos, não interessa. Mas volto a dizer, nunca me vão aqui dizer não ganho porque os meus jogadores não estão aptos, porque não tenho opções. Nunca ninguém aqui me ouviu dizer isso. Pelo contrário. Okay? Pelo contrário. E eu vou continuar sempre a defender aqueles que correm e que lutam por mim. E eu até ao dia de hoje nunca senti que esta equipa não corresse e não lutasse por aquilo que é. Eu sou treinador, pela sua estrutura e pelos seus adeptos. Okay? Isso para mim é que é o mais importante. Agora, tenho que admitir que em muitos momentos desta época não fomos consistentes. E essa consistência é aquilo que eu acho que falta esta equipa para definitivamente se assumir como um candidato à subdivisão.